Bem-vindos, amigos, a mais este Floripa em Foco Especial com o nosso dileto amigo Rogério de Almeida Freitas. Bem-vindo, Rogério. Obrigado. Mais uma vez, me sinto muito honrado em estar aqui com você e com seus telespectadores. Que estão gostando, né? Parece que está aumentando a audiência tanto no instalm.org quanto no ieea.org, que são os institutos que o Rogério fundou, idealizou e ainda mantém, né? O Instalma, inclusive, junto com o Paulo Gustavo Tavares, né? Muito bem. O Rogério de Almeida Freitas é o nome verdadeiro e usa o pseudônimo de Jean Valelin. Acho que nem usa mais esse nome. Pior que uso, porque eu não sei quem usa quem, acho que ele é que me usa. Na verdade, eu não queria aparecer, então tive a genial e estúpida ideia de criar um pseudônimo. Porque na época eu era gerente de banco, e gerente de banco que fala que Jesus vai chegar em disco voador, ninguém coloca dinheiro no banco. Ninguém vai querer investir nesse... Aliás, a forma como você entrou em contato com esse nome, Jean Valelin, é curiosa, né? Você estava na Inglaterra, admirando o mar na beira de um penhasco? Não. Isso aí foi a base da trilogia Terra Atlantis. Esse nome, Jean Valelin, foi algo em Campinas. Eu estava na cidade de Campinas, mas profissionalmente, e quando eu cheguei à noite no hotel, uma senhora que havia se encontrado comigo em Natal e que havia visto papiros sobre a minha cabeça, que desconfiou que eu tinha livros e não queria publicar, os espíritos ficaram, entre aspas, perturbando essa senhora para ela me perseguir. E por coincidência ela tinha ligado para o telefone que, quando ela se encontrou comigo em Natal, a gente trocou rapidamente, que eu não quis conversar muito com ela, eu queria fugir daquilo. E no dia em que eu estava em Campinas, ela ligou para o telefone e a minha secretária disse que eu estava em Campinas. Ela saiu procurando com o marido em tudo que era hotel, me encontrou. Quando eu cheguei lá, que eu a vi assim, ela disse: olha, desculpe, eu vim atrás do senhor, os espíritos não me deixariam dormir. Desde que eu me encontrei com o senhor em Natal, que eu não durmo, porque eles, em resumo, ela disse: olha, eu vi o senhor cheio de papiros na cabeça, eu sei que o senhor tem livros e não quer publicar, eu conheço um editor que vai publicar seus livros. Aí foi por isso que eu publiquei, acredite se quiser. Uau, que bacana. Aí nesse dia, quando eu fui dormir no hotel, eu disse: eu não queria escrever, escrevi, jamais imaginei publicar, lá vou eu publicar, mas com o meu nome eu não publico, porque se isso for útil para alguém, o nome do autor terreno. Então, vou inventar um pseudônimo. Nesta hora, um amigo espiritual, como se batendo assim no meu ombro, disse: já que você decidiu criar um pseudônimo, nós podemos propor um? Aí eu disse: sim. Aí quando eles disseram essa coisa, Jean Valelin, eu disse o quê? Eu esperava um nome brasileiro, alguma coisa, Paulo. João Eduardo, Paulo Gustavo. Aí eu disse: mas por que isso? Não, porque seu espírito nunca viveu no Brasil, essa primeira encarnação. E esse nome não é seu, Rogério, é do espírito. Então, aí disseram: coloca esse nome aí, que tem a ver com o seu passado, o passado espiritual. Um dia você vai entender. Então foi desse jeito. Como eu imaginava que eu jamais iria aparecer, ingenuidade minha, mas aí saiu desse jeito. Foi descoberto de novo, né, por um outro repórter que quis saber quem era o Jean Valelin e acabou descobrindo. Cecília Azambuja. Na época eu trabalhava na TV Manchete, no programa Mistérios, com Walter Avancini. Você é um cara buscado, então, né? Tá todo mundo atrás de você, Rogério. E você publicou o primeiro livro naquela ocasião e agora já está no 30º. Acho que passei de 40 já, acho. 40 livros. Que maravilha. Parabéns, hein? Parabéns. É um porta-voz de grande potencial, hein? Não, é porque eu escrevo muita bobagem mesmo. Não é bobagem, Rogério, não é bobagem. Bobagem é a gente acreditar nesse mundo que aí está, né? E achar que tudo termina aqui. E para fechar o assunto dos livros, a maioria deles está disponível através do instalm.org. O iea.org, na verdade a página é janvalelin.org. Aí aqui, quem entrar nesse endereço, janvalelin.org, vai ter lá o site, a agenda de palestras, o site dos institutos, aí aparece o IEA, o Instalm, vai ter o site da Rádio Atlan e vai ter o site dos livros da editora Conectar. Então, nesse site... Está tudo ali. Está tudo lá. janvalelin.org. Jean com N, Val, e Elan com 2 L's e M no final. janvalelin.org.
Ali você encontra o nosso querido Rogério de Almeida Freitas, que é conferencista, escritor, autor do projeto Orbum, que busca uma nova consciência planetária. Visite o orbum.org também. Idealizador do IEEA, que ele acabou de citar, Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos, que tem muita coisa legal ali e que você pode se inscrever para ter acesso. Tem coisas gratuitas e coisas para você subscrever. R$90 por semestre é dado, né? E também, junto com o Paulo Gustavo Tavares, idealizou e mantém um segundo instituto, ou terceiro, depois do Orbum, já nesse caso, né? Que é o Instalma, instalma.org, o Instituto da Alma e da Mente. E é muito bacana, é recente, também você pode subscrever. E lá você vai ver as filosofias orientais, a sabedoria oriental, junto com temas já das pesquisas científicas atuais sobre a psicologia. O que mais tem ali no Instalma? Meditação e basicamente do conjunto das disciplinas do Mentalma, que foi uma yoga que na época eu criei para mim mesmo. Ah, você criou para si? Mas aí o Paulo já aplica do modo dele, ou seja, se aquilo serve para algum ser humano, cada ser humano deve retirar dali os pedacinhos que for conveniente e adequar a sua prática de vida. Então são 5 módulos, 8 horas cada módulo. Dá para fazer o curso online mesmo? Em tese é o que a gente está procurando fazer, mas por enquanto a gente dá palestras, eu e Paulo e outras pessoas sobre o Mentalma. E vem mais 2 institutos até o fim do ano. Opa. O IMELP, é o Instituto de Estudo dos Mistérios da Língua Portuguesa e da Península Ibérica, e o IEPP, que semana que vem, ou melhor dizendo, daqui uns 15 dias talvez, ou seja, lá para setembro, nós estaremos lançando o IEPP, Instituto de Estudos da Política Planetária. Uau, que tem a ver com o Orbum. Tem a ver com o Orbum. É a sequência do Orbum. Poxa, depois tem que fazer um instituto para juntar esses institutos todos, né? Para unificar a linguagem. Mas, Rogério, aproveitando a vinda do Rogério aqui para Floripa, né, para dar um curso sobre, inclusive, um tema bem interessante, que é Sofia, que é um dos nomes de Jesus. O Rogério também vem, e o Paulo Gustavo Tavares também vem a Floripa e várias cidades do Brasil para dar esses cursos, essas palestras e o curso de yoga, que é um yoga do cotidiano, muito fácil, eficiente e que você pode fazer em casa sozinho. Mas eu queria puxar um assunto aqui, Rogério, de que, como eu conversava, lhe dizia há pouco estava aqui na TV Floripa um grande amigo, esquerdista de carteirinha, vamos dizer assim, né? E que acredita que a saída para a situação que o Brasil vive é política. Vai ter que ter uma saída política, nos organizarmos. E eu tentando dizer para esse meu amigo de que a solução não deve vir do mesmo plano do problema, ela vai vir de outro lugar. Isso que a gente está vivendo, essa caca toda que a gente está vivendo no Brasil hoje, é isso aí mesmo. A solução vai vir de outro plano. Você concorda com isso? De que a gente está sendo iludido com essa questão material toda, de que o problema não é a questão material. O problema vai muito mais além. E a gente está sendo usado, tanto esquerda quanto direita, quanto centro, para ficar brigando entre nós por causa de questões materiais. Enquanto que o mundo realmente que vale está muito além disso. Falei muita bobagem, Rogério? Concorda? Não, muito pelo contrário. É um tema fascinante. Acho que a premissa da qual você parte, ela é muito profunda e possivelmente verdadeira. E aqui digo o seguinte: nunca que ninguém de fora virá fazer por nós, os terráqueos, aquilo que nós mesmos temos que aprender a fazer, que é dar decência e dignidade ao fato de existir. Não tem um Salvador que virá. Na minha ótica, nesse aspecto, ainda com chegada de Jesus, visita de Sofia, o que seja, tudo isso são eventos que nos chamam a atenção para painéis mais profundos da vida. E esses painéis, de fato, têm lá os seus mistérios, mas assim, o eterno convite que eu penso que os grandes enviados que chegam aqui na Terra sempre fazem à humanidade
é de nós ousarmos alguma coisa no campo do melhoramento pessoal. Pena que a disciplina dessa melhoria seja sempre enjaulada por questões religiosas, ou de religiosismo, ou de ideologia doentia, e termina não nos levando a lugar algum. Indo agora para o aspecto que eu acho que de fato move o mundo, porque apesar de estarmos presos em ideologias doentias, seja no aspecto religioso quanto político, penso eu que não é a religião que nos move, ainda que esta nos estacione, mas o que deverá nos mover dentro em breve é uma política. Mas uma política ancorada não em ideologia barata ou doentia ultrapassada, mas em princípios filosóficos. No ser humano. Que enalteçam exatamente a função do ser humano como agente do progresso, do embelezamento da vida. No meu tempo de juventude, e não faz tanto tempo assim, eu até que sonhei em ser alguém vinculado. Na política? Na política, do lado do que hoje eu chamo de esquerdismo, porque na época, com 17 anos, eu tive que comparecer à Polícia Federal porque eu inscrevi músicas num festival no Colégio Marista, onde eu estudava, e fui obrigado a passar pelo censor e tive algumas músicas proibidas de ali ser veiculadas. Se assustou com essa experiência de ser censurado? Não, porque eu descobri que o censor era mais... Que termo eu devo usar? Cretino do que eu. Eu, na altura dos meus 17 anos, parecia ter mais sensatez do que aquele senhor, travestido de autoridade, né? Porque, não vou aqui nem tomar o tempo do nosso telespectador, nem o seu, contando os diálogos fantásticos que eu mantive. Eu imagino. Sobre aspectos da letra da música, mas o fato é que ali eu era um cara de esquerda, né? Mas que, em convivendo com os meus amigos de esquerda, eu cheguei a ser de diretório acadêmico universitário. Eu acho que todos nascemos na esquerda, né? Até se dar conta. E quando eu vi aquele esquerdismo à la soviética, à la Fidel Castro, eu dizia, mas isso não é o esquerdismo que eu defendo, né? Só que naquela época nós não tínhamos informações tão fáceis quanto o que se passava na Rússia, em Cuba. Era uma coisa meio... Mas eu fui indo de uma esquerda para um centro, para a direita eu nunca fui. Mas pouco importa. Como é que eu vejo hoje o mundo? Eu vejo uma esquerda totalmente infantilizada, imbecilizada, presa a grilhões, totalmente cegos em relação aos padrões filosóficos que um dia sustentaram os postulados de Marx e Engels, né? Nunca houve, do jeito que nunca houve nenhum cristianismo digno de Jesus, eu acho que nunca houve um comunismo ou uma esquerda expressa digna dos sonhos de Marx. Tá? O fato é que hoje eu olho para a esquerda, vejo um grupo de pessoas que sempre admirei, mas que hoje me parece com o foco da consciência totalmente fora da realidade. Olho para a direita, vejo uma elite fracassada, terrivelmente gananciosa, que nunca se dignou a olhar para o aspecto de que a vida produz excluídos. Nós temos, os mais fortes têm que cuidar dos mais fracos sem tutelar. Tá? Aí me sobra o quê como ser humano? A posição de centro? Eu não gosto desse nome também. É meio neutro demais, né? Tem que tomar uma então, atitude. Eu sempre, entre aspas, aplaudi a ideologia, mas hoje eu fico achando que a ideologia cegou a tal ponto. As pessoas... Cegou? Sim, que elas defendem o corrupto das suas cores e só atacam a corrupção do outro lado. Quando eu, seja lá qual for a minha posição, a minha briga é filosófica, não é ideológica. A corrupção é um mal que na direita ou na esquerda, no centro, em cima ou embaixo, precisa ser combatido sob pena de nós não deixarmos nada para gerações que vêm por aí. Se nós acostumarmos os nossos filhos, netos e bisnetos a serem tão corruptos quanto a nossa geração foi, se nós adequarmos o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, de aplaudir corruptos, nós vamos chegar aonde? Vamos ser corruptos sempre usando o menos ruim. Eu não quero isso, apesar de conviver com isso. Eu já cansei de votar no menos ruim e terminei elegendo verdadeiros bandidos. Então, assim, a questão é filosófica. O que me solução é filosófica. O que me entristece é ver pessoas que eu sempre admirei profundamente e admiro, mas com essa opção de fazer uma escolha entre podres, de escolher a cor da podridão. O menos pior, né? É horrível. Então, assim, eu defendo que nós, cidadãos, independente de ideologia, devemos ter, sim, princípios e propósitos vinculados a um corpo filosófico de objetivos, de metas,
e criarmos um movimento, ou cada um por si, mas nós temos que ter o senso crítico de perceber que não dá para continuar do jeito que está. E discutir se o corrupto é fulano ou beltrano, é chegar a canto algum e repetir toda uma cantinela de 4 décadas que nos levou aonde? Quem de nós imaginaria que viria o Brasil hoje, na altura da idade que a gente está falido? E por que será que a gente vê a mídia hoje tão agressiva, só com notícias ruins? Quem assiste televisão, lê jornal, deve achar que o mundo é um lugar horrível para se viver, que não pode sair para a rua porque vai ter violência, vai cair um planeta, Por que será que a mídia está tão exacerbada? Espantosamente, nos anos 80, na verdade, início dos anos 90, eu me lembro que o espírito de Rochester, uma vez falando comigo, dizendo que na espiritualidade sabia-se que o bem havia vencido. Eu disse, só se for aí, porque aqui a coisa anda complicada. Ele disse, não, é porque o bem não dá ibope, o bem não sai na televisão. A maioria dos homens e mulheres do mundo são pessoas de bem, mas o que dá notícia é... Notícia ruim. Notícia ruim. Se você for dar uma entrevista dizendo, minha vida é muito boa, é uma maravilha, todo mundo pega no sono e ninguém vai ver. Se você faz um filme calmo, com classe, chamado filme clássico, com enredo, roteiro... Mas de repente não seria esse o bom? A turma vai dormir. Não seria bom fazer isso? Não tenha dúvida, só que isso não dá dinheiro. Então, quem é que vai investir nisso? Agora, se você pega uma mídia e alguém que matou outro com 17 facadas e esse assassino vai dar entrevista, todo mundo assiste. Então, por que é que a notícia que a imprensa dá é ruim? Porque a imprensa não presta? Não. É porque, na minha opinião, nós, seres humanos, nos corrompemos de diversos modos, inclusive no campo da nossa percepção. Nós estamos condicionados a ver sangue. Quando o Rambo dá um tiro e mata 40 com um tiro só, a gente assiste um filme desse até o fim. Agora, um filme calmo, a gente perde no sono. Parece que está no DNA da nossa espécie. Nos acostumar com o gosto de sangue. Isso, então eu penso que é todo um processo. Eu não culpo a mídia, eu culpo a nós. Porque se nós pararmos de assistir, não vai ter... A mídia coloca o que a gente quer, ou o que nós estamos condicionados por ela. Então, seja lá o que for, a mídia não vai mudar. A mídia não é boazinha. Nós é que temos que mudar. Porque nós é que, entre aspas, produzimos a audiência. Por burrice, condicionamento, ou seja lá o que for. Mas cabe a nós a mudança, a expressão de cidadania. A gente só brigar com a mídia, se a gente estiver no lugar do dono da mídia, a gente vai fazer que tipo de programa? Porque se não der audiência, você fecha a TV. Então, assim, criticar a mídia é fácil. Agora, vá para o lado da mídia, vá para trás da televisão e vá manter seu emprego, ou de editor, ou de roteirista, ou de próprio dono de TV. Eu não sei como é que essas coisas funcionam, mas imagino que se tiver se uma TV comercial colocar uma programação maravilhosa, ela quebra em um mês. E você, como ex-gerente de banco, deve saber bem, né, que as coisas estão financiarizadas. Assim, isso, eu não falo mal dos corruptos brasileiros, eu falo mal de mim como cidadão. Eu não falo mal da programação da mídia, horrível, eu falo mal de mim como telespectador. Porque eu acredito e tenho certeza que, como Gandhi disse, eu tenho que me transformar em agente da mudança que eu quero ver no mundo. Tem que ser o exemplo da paz que eu quero no mundo. Isso, então não adianta eu só exigir dos outros e ser medíocre como sempre fui. Eu tenho que dar um jeito primeiro em mim mesmo. E aí, depois de eu me resolver, se eu der testemunho daquilo que eu penso, aí entra o alinhamento filosófico que eu cobro de mim mesmo e penso que é a única saída para nós, brasileiros ou cidadãos do mundo, podermos endereitar as coisas da política. Porque não é uma profissão de fé religiosa que ajeita o mundo, é um ativismo político-filosófico, que eu penso. Pode repetir isso? Não é numa postura... Uma profissão de fé religiosa que vai mudar o mundo, porque isso existiu desde o início da história humana. Agora, o que é que falta? Um ativismo político atrelado a uma filosofia esclarecida, onde a corrupção não entre. Onde a corrupção não entre. Por quê? Porque o que a gente vê nas revoluções históricas é alguém que fica contra uma ditadura de direita, aí causa uma revolução, mata uma porrada de gente, assume o lugar, fica mais monstruoso do que antes. Veja a Revolução Francesa, a Revolução de Nicarágua, a Salvador, vários. Russa, tudo. Parece que é uma doença do DNA do ser humano. Então, o que é que eu digo? É uma profissão de um ativismo político vinculado a um
conceito de filosofia existencial, de decência, de dignidade. Aí está além das ideologias que até hoje surgiram na Terra. E como é que a gente pode convidar as pessoas a vir pensar desse modo, Rogério? Olha, além de escrever livros, fundar institutos... Quando, lá nos Estados Unidos, na época em que o racismo era terrível, Luther King sozinho enfrentou toda uma época, todo um conceito absurdo. As pessoas diziam: professor, o que é que o senhor está fazendo? Vá para casa, vá cuidar da sua vida. Como é que um negro sozinho vai conseguir revolucionar toda uma questão histórica que vem há séculos, há décadas? E ele sorridente... Vá cuidar da sua esposa. E ele... Até que um dia ele disse algo que a história não registra necessariamente como sendo dele, mas a tradição mística em torno dele diz que um belo dia ele falou: é melhor tentar e falhar do que ver a vida passar. É melhor tentar ainda em vão que sentar-se nada fazendo até o final. Eu prefiro na chuva caminhar que em dias tristes em casa me esconder. Eu prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. Isso para mim é o hino do inconformismo. Bonito. Então, assim, o primeiro passo que um ser humano deve ter, na minha ótica, para jamais desistir, é ser inconformado. Não só com a situação da vida dele, se for o caso, mas ainda que a dele esteja boa, inconformado com a situação. A resignação religiosa aí já tem que ser, entre aspas, deixada. Tratada medicamentada. Porque isso termina mantendo as macroforças dominando a história como sempre. Então o inconformismo é a base. Um processo político, um ativismo político vinculado a uma filosofia. Filosofia é o método. Não entra aqui ideologias, ismos, ou capitalismo, socialismo, comunismo, monarquismo, cristianismo, islamismo, esses ismos todos que fiquem como sendo parte do... Já serviram, já fizeram o seu papel. Mas agora tem que ser um novo ativismo. Tem que ser o que Gandhi falou. Cara, seja você o agente da mudança que você quer ver no mundo. Então, se você é inconformado, veja o que é que você pode produzir e faça. Nesse primeiro momento, eu não sei como arrebanhar pessoas nesse nível, mas eu sei o que fazer comigo, é o que eu estou tentando fazer. Eu sou inconformado por natureza e não desisto nunca. E não é porque eu sou brasileiro, porque eu não tenho o menor orgulho disso. Não? Nem um pouco. Bom, não tenho orgulho de nenhuma cidadania. Não, bem. Mas por que você se acha assim, quer escrever o seu último livro, que agora me fugiu a palavra, estava aqui agora, e cretinice? Autobiografia de um cretino. Por que você se acha um cretino, Rogério? Porque todos nós somos, eu apenas tenho consciência de que sou. Todos nós somos. Uma vez chegaram para Sai Baba, quando Sai Baba se autoafirmava Deus, Sai Baba... Aí Sai Baba disse: olha, a diferença entre eu e vocês, eu digo que eu sou Deus, porque eu sei que sou, vocês ainda não descobriram que são. Que são deuses, que eu somos estou deuses. Aqui invertendo para um lado totalmente tragicômico a questão de Sai Baba, e eu digo: olha, se há um mérito que eu vou levar comigo dessa vida, é a certeza absoluta do meu grau de cretinice. Eu faço questão de falar disso. É uma pergunta capciosa, né? Porque era bom que todo mundo se desse conta da própria ignorância, né? Jogasse uma luz para cima de si próprio, porque é o que está faltando, né? Como eu disse, eu cuido da minha parte, é o que eu posso fazer. E é só o que a gente pode fazer, né? Ensinar pelo exemplo. Sim, né? Porque senão você vai querer impor sua opinião sobre os outros, você vai querer controlar as mentes alheias através de ideologias. Isso o mundo já está cheio, todas falharam. Ninguém chegou a lugar algum. Então, assim, repetir tudo que já foi feito é você pretender dizer que você sabe a verdade, que você está com a verdade, que você tem a verdade. Eu sou superior a você. Aí cria seguidores, aí os seguidores de A vão brigar com B. Isso tudo é ridículo, anacrônico e ultrapassado. O mundo que nós temos aí é esse. Só que penso eu, e nesse ponto eu espero que eu não esteja tão errado. Para fechar. Nós vivemos o quê? Eu acho que a gente vive um ato, uma peça que já acabou, mas o cenário está de pé. Olha. O diretor sumiu, os atores estão aí, por conta, meio que perdidos, sem saber o enredo e o roteiro a ser seguido. Aí as religiões, as ideologias jogam esses roteiros, esses enredos, muitos pegam, mas aqueles que raciocinam, aqueles que pensam,
desconfiam do enredo e do roteiro. E eu acho que o mínimo de sabedoria aí reside naquilo que Sócrates falou. Ó, a única sabedoria possível talvez seja da gente perceber que nada sabe para manter-se aberto e buscar. Buscar sempre. Caminhar é preciso, como diz a alma lusitana. Caminhar é preciso. Está pipocando a frase que está lá escrita no Templo de Delfos, parece, na Grécia, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade e os deuses e te libertarás. Né? É uma questão que está colocada há mais de 2000 anos e que ainda não foi resolvida. Né? E é uma coisa que cada um tem que resolver. Né? Gente, o tempo simplesmente voa quando a gente senta para conversar com o Rogério, que está lançando mais um livro que já está pronto, o Inquisição Trimurtiana. Fernando, faça favor de colocar a belíssima capa desse livro. Quando é que vai ser lançado, Rogério? Daqui uns 30 dias, mas antes dele saiu outro livro, Quarto Logos. O Quarto Logos. E também o Frota Norte. Frota Norte. Isso. O que é esse Frota Norte? É o segundo livro da trilogia Terra Atlantis, cujo primeiro é o Sinal de Land's End, aí foi aquele lá na Inglaterra que você começou a se referir no início. E que eu já li, aliás, recomendo, né, da Atlantis, e está vindo o Quarto Frota Logos. Norte. Frota Norte. Que é o segundo livro da trilogia. Isso. Mas o Guardião do Éden é o que vai ser lançado semana que vem. É muito livro, Rogério. Você tem que entrar no blog janvauelan.org, que ali vai ter o contato do Rogério, toda a lista dos livros, contatos com o IEEA, que é o Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos.org, e também tem o acesso para o instalma.org. Tudo coisa boa, informação de ponta. Tá aí, ó. É daí que vem a resposta, né? Ela não vai vir desse plano, dessa confusão toda. É uma literatura totalmente nova, inspiradora, que você encontra aí à disposição. Olha, eu não tenho mais palavras para te agradecer a presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. E faltou fazer algum convite? Vamos dar o contato da Sinamara, que é o contato aqui no Sul. É sinamara@hotmail.com. Sinamara com S, para você chegar até o João Vauelan ou o Rogério aqui via Florianópolis. Faltou mandar algum recado, algum agradecimento, Rogério? Não de minha parte. Renovar a minha gratidão, pedindo desculpas se ferir alguma suscetibilidade, mas a intenção é a melhor possível. A melhor possível. O telespectador também acredito que gostou e vai poder rever esse bate-papo com o Rogério Freitas daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.